Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Fala pessoal, tudo bem? Estamos no melhor podcast de arquitetura do Brasil, o Fala Arquiteta. Pra quem não me conhece, eu sou Jordana Freitas e aqui toda semana a gente tem profissionais maravilhosos desse mundo da construção e da arquitetura. Então, hoje, pra quem acompanha o Fala nas redes sociais já sabe quem tá aqui, o papo de hoje vai ser muito sensacional, um assunto que sou vidrada, adoro, inclusive acho que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a falar assim nas redes sociais, que é energia solar. Estamos com o Fábio e Jordan, da Critéria Energia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite e vamos lá. Vamos ter uma conversa bem bacana. É isso aí, ansioso já. Mas antes de começarmos este bate-papo, temos uma obra de arte aqui para conhecer, que é a arte urbana de hoje. Vamos falar de um edifício incrível que eu conheci na época da faculdade. Quero ver se alguém já ouviu falar dele, porque assim, eu e minha curiosidade por prédios, assim, que ninguém nunca viu. Mas enfim, hoje é sobre o edifício do Banco Europeu de Investimentos, que é o EIB, a sigla em inglês, em Kirchberg, Luxemburgo. Sou péssima com pronúncia. Mas enfim, esse prédio é incrível. São 72.500 metros quadrados de escritórios para até 750 funcionários. Uma estrutura tubular de vidro com 170 metros de comprimento e 50 metros de largura. Eles oferecem um máximo de iluminação natural e transparência. A planta da edificação é em zigue-zague. O interessante disso é que essa forma ela incentiva um layout não hierárquico que promove a interação e comunicação, mesmo tendo 10 andares. Sabe o que mais? Esse prédio inteiro foi pensado de forma eficiente e ecológica. O Ingenhoven, grupo responsável pelo projeto, teve a preocupação com a escolha de materiais e o uso deles. Essa foi a primeira obra da Europa a receber o certificado BREEAM com a categoria Excelente, uma das maiores, o que classifica como um prédio sustentável em sua contratação, concepção, construção e operação. A chave para o conceito ecológico foi o telhado de vidro curvo, que cria átrios no interior, e o jardim de inverno em um dos lados do edifício, que atua como amortecedores climáticos. Todos os espaços são abertos, ventilados naturalmente, por abas na estrutura que abrem e fecham, regulando a temperatura. Todo o espaço do escritório é iluminado de forma natural e tem o privilégio da vista para o exterior. Tem mais! Toda a estrutura dessa edificação é flexível, o que permite que unidades inteiras sejam movidas sem a necessidade de reformar móveis e até mesmo instalações elétricas e hidráulicas. Para manter os padrões ecológicos e o máximo de eficiência energética, este prédio possui um sensor que controla a iluminação natural e artificial, o aquecimento, resfriamento, ventilação, internet, telefones, alarmes e tudo mais que esse prédio precisar. Então, todo o átrio com escadarias e elevadores, todas as aberturas deste prédio são acessíveis. Enfim, esse prédio é fantástico. Me conta aí o que vocês acharam dele. Trabalhar num lugar assim, né? Maravilhoso. E se tiver algum prédio, um monumento que vocês gostariam de ver aqui, saber mais curiosidades, ver, né, como que funciona, é só mandar aqui, fala que a gente traz e mostra aqui pra vocês. Beleza? E vocês aí, o que acharam desse prédio? Bonito, diferenciado. O que eu achei mais incrível aí foi esse zigue-zague quando eu vi a parte de cima. Então planta, acho que né? consegui imaginar a dificuldade de ter construído ele, realmente deve ter sido bem alto. Não, mas com essa estrutura curva toda de vidro. Sim. E esses vidros, eles são tudo controlados por controle, né? A temperatura, precisa ventilar, resfriar, abre o vidro. Aí, não, a temperatura resolve, fecha o vidro. Achei fantástico esse prédio. Incrível. É isso aí. Agora vamos para o bate-papo de hoje. Antes de entrar na parte de energia solar propriamente dita, né, que eu sei que tem um monte de gente aqui que tá super curioso pra falar disso, mas eu gosto sempre de conhecer como foi construída a carreira de cada um, né, porque pra gente chegar onde a gente tá hoje, a gente passa por um monte de coisa. E aí, como é que foi pra você, assim, questão de formação, até chegar onde tá hoje? Eu acredito que um pouco antes da empresa, a nossa história vai ser muito, muito próxima, né?
Mas assim, eu iniciei a minha carreira na parte técnica realmente no ensino médio já fiz curso técnico em eletrônica, tá? A partir disso, eu já segui na área de engenharia elétrica, então eu sou engenheiro eletricista. E aí nós nos conhecemos num projeto de faculdade, né, que trabalhava já com energia solar, no desenvolvimento de um barco elétrico tripulado, Olha, que legal. movido a energia solar. Fizemos parte desse projeto, na verdade nós iniciamos esse projeto, participamos de competições nacionais com ele, e aí a partir desse conhecimento com a energia solar que nós fundamos aí a empresa. Então essa aqui é a nossa carreira para chegar até lá. Minha história é bem semelhante à do Fábio. Eu também sou técnico, só que sou de eletrotécnica. O Fábio era do IFAM Distrito, eu do IFAM Centro. Na mesma época, no mesmo ano exatamente, nós iniciamos e formamos. Aí na faculdade, entrei para fazer engenharia, de controle de automação no caso. Eu sou engenheiro de controle de automação hoje. E no meio da faculdade, conhecemos o projeto, né? Ajudamos a fundar, aprendemos muito ali dentro sobre energia solar. E antes de entrar no projeto, eu entendi a energia solar ainda com um pouco mais no futuro, energia do futuro. E quando começamos a mexer no projeto, vimos que ela é um pouco mais presente, ela não era tão futuro assim. Com 2 anos de projeto, nós compramos bateria de lítio, ferro fosfato, foi R$16 mil que tiramos do nosso bolso. Então, tecnologias que nós achávamos que era algo muito no futuro, no Brasil vai demorar tantos anos para chegar. Sim, e nós já aquela estávamos coisa. mexendo. Então, a questão de trabalhar com energia solar, quando nós formamos, nós pegamos o diploma com o CNPJ aberto. Na verdade, eu que me atrasei um pouquinho só na formação, alguns meses, eu peguei meu diploma com o CNPJ aberto. Aí o Fábio, o Carlos, outro sócio, ele pegou o diploma, aí depois o CNPJ veio, mas foi muito, muito próximo. Caraca. Então foi assim que iniciou a história da empresa. E assim, como que vocês se conheceram, assim, que era um de um canto, outro de outro? Vocês já se conheciam antes também? Pois Não tinha amigo em comum só. A gente iniciou o projeto, né? E aí o projeto ele é multidisciplinar. Tinha o pessoal de engenharia naval, né? Claro, um barco elétrico. Tinha que ter o pessoal de elétrica, que no caso eu entrei, o pessoal de mecânica para fazer a questão do volante, essa parte de sistema de governo que a gente chamava lá. E o Jordan fazia toda a parte junto com a gente de elétrica e também para um sistema de telemetria que a gente trabalhava, que é mais ou menos... Que é como se a gente fosse um barco de Fórmula 1, por exemplo. A gente tem que saber quanto que tem de bateria, qual é a velocidade, quanto eu ainda vou conseguir navegar. Então, a gente tinha que ter toda essa inteligência de multidisciplinas da engenharia para atender lá o projeto. E aí foi realmente dentro do projeto que a gente se conheceu e aí está partindo para profissional também. Que legal. E aí, daí surgiu a Critéria. Como é que foi? Vocês se juntaram e falaram, ei, vamos começar a Critéria agora. Com 3 anos de projeto, começou a aparecer pessoas interessadas em patrocinar. Aí teve um empresário que falou, não dá pra vender isso não dá pra ganhar dinheiro. A gente começou a pensar na ideia, ele pagou um curso do Flash Sebrae, de aceleração, de startup, podemos dizer. Aí começamos com a ideia, o barco é muito caro no momento, vamos pensar em postes solares. Postes que não tem fiação, né? Tem a bateria, o painel, e eu consigo instalar onde precisar, no interior, no flutuante... Porque não tem fiação, então eu fico com ele solto. Vocês fazem isso só e não, já a gente estudou, a gente montou, fez protótipo, viu? Nossa, é muito caro, é muito dinheiro envolvido, é uma indústria que acho que vai demorar mais tempo. Mas nós vimos que dava match, nós 3, vimos que essa parte de empreender, vamos testar outras possibilidades que vai dar certo. Até que o Carlos, ele estagiou numa empresa de energia solar aqui de Manaus. Tinham poucas empresas na época, né? O Fábio estagiou Eu fiz estágio, não foi em energia solar, mas eu fiz em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de placas de circuito impresso. Mas foi mais mesmo do Carlos ter estagiado nessa empresa que a gente viu que existia um mercado, existiam coisas que a gente acreditava que a gente poderia fazer melhor e a gente faz melhor. E foi daí que a Critéria surgiu, né? Dessa necessidade do mercado de ter um ótimo atendimento, enfim... ter lá a garantia de que o sistema vai gerar aquilo que nós prometemos e falamos para o cliente que ia gerar. E como os 3 são engenheiros, a gente tem uma paixão, e no começo tinha ainda mais, do produto, de fazer algo bem feito, de ter o cuidado, de ter a responsabilidade, não só técnica, mas do nome na empresa. Então foi muito orgânico no sentido de que
vamos fazer um trabalho bem feito, o melhor estudo possível, ver o melhor custo-benefício para o cliente. Custo-benefício sempre foi uma chave pra gente. Não preciso vender necessariamente o mais caro, preciso vender o que faz mais sentido para o cliente. Mesmo que às vezes eu perca dinheiro no processo, no sentido de eu não vender tanto quanto eu poderia, lucrar mais, mas que eu ofereça o melhor para o cliente, que o investimento que ele vai gastar, que ele vai despender para energia solar, ele faça o retorno da melhor forma possível. Que é um investimento, não é algo eu compro como um luxo. A pessoa pode entender que é luxo, mas na verdade é um investimento. Eu coloco lá para gerar uma economia, retornar um dinheiro e depois de quitado todos os custos do projeto, a economia continua por muitos anos, 10, 15, 20, 25 anos. Sim, acho que isso é um dos maiores pilares dessas energias renováveis, né? Esse investimento a longo prazo, que a gente coloca agora para usufruir de agora, né? Mas com muito mais, não sei a palavra agora, mas muito mais inteiramente depois que termina de quitar esse investimento. E é ótimo que é um sistema que dura muito tempo, né? A vida útil é muito longa, ele leva um tempo para se pagar, mas é feito um investimento inicial que depois de um tempo é pago e a partir daí é só lucro e poder ligar o ar-condicionado sem ter preocupação. Legal. E esse nome Critéria, como é que foi? Inicialmente o nome da empresa era outro, era o Eco. Ele não pegou muito, não tinha uma fonética muito boa, era difícil a escrita. Aí, quando veio a pandemia, ficamos um tempo parado e vamos mexer, aproveitar, né, que questão de instalação, de venda ficou um tempo parado, vamos renovar, mexer na casa. Aí, vamos logo mudar essa marca para um nome que a gente não vai mudar nunca mais na vida. Aí, nós chegamos nesse nome, nessa logo, pensando muito de dar uma base de segurança, de solidez, de força, né? Então, veio aí a ideia de fazer alguma coisa que se enquadrasse no nosso forte, que é a técnica, né? Que é o nosso critério técnico. E aí o critério técnico surgiu aí a Critéria Energia Solar, que até hoje é diferencial, é o nome do mercado, né? Não é um nome tão comum assim para empresas de energia solar. É legal. Por isso que eu até perguntei assim, de onde veio o nome. E aí, vocês são 3, né? Então, a Critéria tem quanto tempo? 4 anos. Nós já temos 4 anos 4 anos e meio, mais ou menos. de É uma CNPJ. empresa recente, querendo ou não, né? O mercado é relativamente recente, né? Acompanhando. E aí, quais foram os primeiros trabalhos assim da Critéria para vocês chegarem onde estão hoje? Porque eu sei que vocês já estão em muitos lugares, já até o pessoal aqui o pessoal da Critéria tá vindo hoje. Olha, eu conheço a Critéria. Então, normalmente as empresas elas começam com uma instalação em telhado, né? Encontram um cliente disposto a fazer um sistema no telhado, que está querendo economizar, e vai e implementa. No nosso caso, já foi, eu acho que no modo difícil. A gente começou fazendo uma instalação de solo. Por que uma instalação de solo? Porque essa cliente morava em apartamento. Mora até hoje. Ainda mora até hoje em apartamento. Então, ela não tem área disponível para colocar os painéis em cima no apartamento. Então, como é que nós fizemos? Instalamos os painéis em um terreno que ela tem disponível. A energia que é gerada no terreno vai para a rede e ela resgata essa energia em créditos no apartamento. Então, é possível fazer isso também. Isso é até uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para fazer para vocês, para explicar um pouco melhor. Mas depois a gente pode explicar melhor como é que funciona e mais. Mas esse foi o nosso primeiro projeto. Então já começou, digamos assim, no modo hard, né? E no hard mesmo, porque era boa parte da empresa. Nós chamamos mais 2 conhecidos, né? Para ajudar na instalação. Cavar, como é solo, tem que cavar, tem que chumbar. E nós fizemos quase tudo. Nossa, ali eu paguei muitos pecados. A gente brinca muito hoje de que, como é na região do Tarumã, ali perto do rio, né? Chove muito. Aí quando o sol também ele é muito forte, que de Manaus, então a gente sofreu muito. Mas a gente aprendeu. O segundo projeto foi uma casa de 2 pisos. Então, NR35, trabalho em altura. Eu fiz o curso junto com outro instalador. Tá com a gente até hoje, Roberto. Nós fizemos o curso, eu fiz a instalação, ele, o Roberto e mais um amigo nosso, que era o Leviatã, mas do projeto do barco, ainda estava na faculdade, ele não era da empresa oficialmente, que era uma instalação por mês. Então, vamos chamar fulano, trabalhar um dia com a gente, mês que vem fulano, nós de novo. Mas o segundo projeto já foi uma casa de 2 pisos,
Tem até procurar foto aí na rede social. 6h30 da noite a gente entregando, o sol acabando, porque eu não vou voltar amanhã, porque eu não tenho dinheiro pra voltar amanhã, não tenho como pagar esses custos. No começo foi tudo bem, a gente só tirou dinheiro do bolso, não foi, ninguém apadrinhou, não tinha investidor, tudo era bem contado em termos de ferramenta. Na ideia de vocês. Então, foi Tempo, bem... dinheiro e trabalho. E aí aos poucos, 1 por mês, aí 2 por mês, 3 por mês, 4, hoje entregamos mais de 20 por mês. Teve mês agora final do ano, novembro, dezembro, que eram quase 30. Caraca. Projetos por mês, entre residenciais e comerciais. Olha Diferentes só, portes. Legal. E aí, como que é esse processo, assim, desde a pessoa entrar em contato com vocês até estar lá com tudo ok? Como é que funciona? Vamos lá. Um cliente, geralmente a gente consegue clientes novos por indicação, né? A gente tem um ótimo serviço de pós-venda diferenciado e premiado na região. Olha. Esse ótimo pós-venda faz com que a gente tenha essas indicações, o cliente entra em contato com a nossa parte comercial, a gente faz todo o trabalho com ele e a gente não é daquele tipo que fala com o cliente e já vou mandar um orçamento logo para ele pelo WhatsApp, porque eu tenho que ter certeza se aquilo que eu vou oferecer para ele realmente vai caber no telhado dele, né? A gente estava até conversando que, enfim... tem casos em que o telhado não vai conseguir comportar a quantidade de placas para zerar o consumo. Então a gente sempre faz o seguinte, conversa com o cliente, faz uma visita, verifica com ele, explica direitinho como é que o sistema funciona e depois a gente, aí sim, elabora uma proposta, vai para as vias de financiamento, né? Pode ser próprio, a forma de pagamento, pode ser financiamento. A partir disso, passa para a nossa equipe de engenharia e aí essa equipe de engenharia bota em prática aquele pré-projeto que nós fizemos quando nós fizemos a visita com o cliente. Então, a gente tem passo a passo tudo muito bem calculado de como vai ter que ser a instalação do cliente, desde a parte da gente antes de vender para ele. Então, a gente tem todo esse cuidado, pega bem o cliente no braço mesmo para não ter riscos de o painel não caber ou não gerar aquilo que nós prometemos. Vai construindo tudo desde a primeira conversa, né? Isso, Muito desde a legal primeira isso. conversa. Então, vamos lá, fechou um contrato agora. A gente, dependendo do tamanho do projeto, a gente pede 3 meses para que ele esteja pronto, funcionando lá no telhado do cliente e ele já parando de pagar a conta de energia. Olha só, legal. A gente vai ter que dar uma pausa agora para ir para um intervalo, mas volta já com mais desse bate-papo que tá maravilhoso. Eu tenho umas 30 perguntas aqui, se você tiver também já escreve aí no YouTube e aproveita o intervalo para enviar o link para todo mundo. Até já! Clinicor, Clínica Cardiológica de Manaus, sob direção do médico cardiologista Dr. Luiz Mário Peixoto. Clinicor, Clínica Cardiológica de Manaus, a amiga do seu coração. Há 40 anos sob nossa direção, cuidando do coração dos amazonenses. Aqui nós realizamos o diagnóstico e o tratamento das doenças cardiovasculares. Fazemos eletro, teste ergométrico, mapa, Holter, MRPA. Atendemos convênios e atendemos particular também. Venha à Clinicor. Em sua sede própria, na rua Rio Içá, 520, Vieiralves, a Clinicor faz diversos exames cardiológicos e é a única clínica credenciada pela ANAC para perícias médicas de pilotos e comissários. Clinicor, há 45 anos, a amiga do seu coração. Estamos de volta, este é o segundo bloco do Fala Arquiteta, esse bate-papo sobre energia solar. Já vamos falar um pouco mais da influência da arquitetura nessa captação de energia, como é que os dois trabalham juntos, né, para ter o máximo do máximo nessa captação. Mas antes, queria dar uma dica, né, a dica de hoje, já que estamos falando de eficiência energética, né, focando em energia solar, vou aproveitar para falar de um outro ponto que também é muito importante, que é a ventilação natural. A importância da ventilação natural nos ambientes. Não somente pelo bem-estar, mas pela saúde, a ventilação natural é muito importante. Sabe aquela frase, é bom respirar novos ares? Pois é bom e é saudável, principalmente nos ambientes onde ficamos mais tempo. Uma das melhores técnicas para a ventilação dentro dos ambientes é o que chamamos de ventilação cruzada, que é quando o ar entra por uma abertura
e circula no ambiente e sai por outra. Para que esse efeito funcione bem, é importante analisar a direção e a força dos ventos de cada local. Ambientes com o pé direito mais alto, que é a altura do chão até o teto, são mais agradáveis, tanto pela sensação de espaço, quanto porque o ar quente ele tende a subir. E aí, quando ele sobe, o ar mais fresco fica na altura das pessoas, tornando o ambiente mais agradável. Por isso é muito importante também a contratação de profissionais especializados na hora de construir, principalmente em cidades como Manaus, que são muito úmidas, e qualquer resquício de vento a gente tem que aproveitar ao máximo. Já em cidades com muito vento, por exemplo, no Nordeste, tem que haver certo controle na entrada e circulação do vento no interior das casas. Por quê? Porque ele pode sair derrubando tudo. Inclusive, isso já aconteceu na casa dos meus pais, lá no Nordeste. Quando a gente abria a janela, saía quebrando vaso, derrubando cadeira. Aí a gente teve que dar uma controlada aí nessa abertura para não sair derrubando tudo. Mas é isso. A gente precisa trabalhar bem essas aberturas para manter o conforto nos ambientes. Estudar como que a circulação do ar dentro pode ser melhor favorecida para que seja um ambiente sempre fresco, né? O que vocês acharam da dica de hoje sobre ventilação? Se quiserem saber mais dicas, tiverem dúvidas ou sugestões, basta entrar em contato através das nossas redes sociais ou aqui no YouTube mesmo, através do chat. E se você tiver algum produto que queira apresentar aqui no Fala Arquiteto também, basta entrar em contato conosco e a gente pode conversar e trazer o seu produto aqui para participar do nosso programa, fazer parte. E aí, o que vocês acharam? Muito legal, muito interessante. Lá no apartamento nós tentamos abrir a janela de forma a dar uma circulada de vento, senão fica muito abafado, né? Manaus é muito úmida, no geral a gente é acostumado, mas quando vê o pessoal de fora, até a menina lá do Rio, lá do G4, comentou, nossa, parece que eu sou abraçada pelo calor. É a umidade, só que nós estamos acostumados, acabamos nem percebendo. Então essa circulação de ar é muito importante para diminuir essa sensação de abafado. Eu, quando cheguei aqui, eu ficava, meu Deus, a folha da árvore não tá balançando, cadê o vento? O vento aqui é bem... Mas é assim, a gente tenta se adaptar, né? E aí, pra isso, a energia solar também é muito importante, porque a gente passa a maior parte do tempo com o ar-condicionado, ventilador ligado para ajudar nessa circulação do ar, né? Manter os ambientes mais agradáveis. Sim. E aí, continuando, né, nos processos de entrar em contato com o cliente, a pessoa... até a instalação, como vocês fazem o projeto, né? E aí depois. Então, ponto importante é que o Fábio comentou na visita técnica, nós fazemos o drone. Desde julho de 19, nós utilizamos drones para nossas visitas. Que é essa questão de não caber no telhado. Nós fazemos um estudo para saber não só se cabe, mas se não tem sombras, caixa d'água, árvore, um prédio, um apartamento próximo, essas coisas. E esse estudo que já é feito para a venda, antes do contrato ser assinado, ele é a base que vem para a engenharia. A engenharia complementa, né, esse pré-projeto, onde vai ficar o inversor, onde posso fazer meu aterramento, alguns detalhes de infraestrutura e estética, que é a residência do cliente, né, importante. E aí é passado para frente, para que seja feita a instalação, depois a entrega, os testes, o comissionamento que nós chamamos, a entrega de fato, que o sistema está funcionando, tem uma homologação na concessionária. Então são diversas etapas, mas desde o começo tem essa parte da venda que nós utilizamos drone. Hoje a gente tem uma frota, são 6 drones. Ninguém faz uma única venda, praticamente quase nenhuma visita, exceto quando o tempo não deixa, a chuva, sem um drone. Tem que fazer o drone, né? Drone pra tudo. Eu nem sei quantas horas de voo eu tenho de drone. Acho que já tô no nível profissional já. Carteira de drone já. Carteira de drone. Meu Deus, é muita coisa. Assim, voltando agora um pouco, assim, pra entender um pouco mais a energia solar. Como é que é feita essa captação? Como é que funciona esses sistemas, a ligação de tudo? Vamos lá. O painel, ele pega a luz e converte a luz em energia elétrica. Algumas pessoas confundem a temperatura, mas na verdade é a luz que converte os fótons, né? Os fótons são convertidos em energia elétrica. Isso que é fotovoltaica. Por isso que é fotovoltaica, né? Energia fotovoltaica. Então, essa energia dos painéis, elas vão para um equipamento que a gente chama de inversor, e aí esse inversor, ele manda energia para o quadro do cliente. Então a gente não escolhe, vou ligar só minha geladeira, vou ligar só meu ar-condicionado. Não. A gente coloca a energia solar direto no quadro do cliente e aí ele pode usar o que ele quiser. Então tem cliente que tem dúvida e pergunta, depois que eu colocar energia solar, eu posso colocar mais um ar-condicionado? Posso colocar mais uma geladeira, por exemplo?
não tem diferença. O que importa mesmo é o quanto de energia que ele está consumindo. Então, tem cliente que tem, por exemplo, 1.200 de kWh de consumo, e a gente dimensiona o sistema para 1.200 kWh. Claro que é bem maleável, a gente pode fazer de acordo com a necessidade do cliente. E se ele aumentar a quantidade de itens que ele tem na casa e passar a utilizar mais, ele vai ter mais consumo, e aí ele vai precisar colocar mais painéis nesse exemplo, né? Mas assim, o sistema ele manda energia para o quadro de distribuição do cliente, essa energia é consumida na hora. Então, por exemplo, se aqui nós tivéssemos energia solar em cima, toda essa energia que nós estamos utilizando já viria do sistema de energia solar, e a gente dimensiona de forma que sobra energia para mandar para a rede. E aí a gente manda para a rede e resgata essa energia no momento futuro que está sem energia solar. Por exemplo, um dia muito chuvoso ou então à noite. Então a gente sempre faz isso. Gera energia, manda para a rede, recebe créditos e depois retorna para quando estiver precisando. Então o cliente zera o consumo dele de energia mesmo. Legal. Fazendo uma analogia ao medidor antigo, aquele de disco, é como se ele girasse o contrário quando tem energia solar funcionando. Eu agora estou enviando para a concessionária, está sobrando de dia. Então, está girando o contrário, um segundo número é contabilizado, o primeiro é o consumo normal, o outro número é contado para saber quanto enviou e fazer esse balanço da conta, né? Então a concessionária ela homologa para a partir daquele momento ela fazer aquele registro agora, não só do que puxa, que nós sempre consumimos, mas agora o que eu sou capaz de enviar, para poder calcular quanto eu ainda pagaria de conta. É porque a gente não é só consumidor de energia, agora a gente também é produtor de Produtor, energia. podemos enviar energia em forma de crédito para a distribuidora. Olha, E um legal. detalhe importante é quando falta energia, não muda nada. O foco é gerar energia para baixar sua conta, seu consumo. Quando falta energia, eu tenho energia, eu tenho que ter algum armazenamento, porque não, a rua, a concessionária, ela tá indisponível. Aí vem um lance de baterias, que acredito que vai ser uma pergunta que você vai falar em breve. Agora, inclusive, né? Pronto, Fiquei pegando com isso agora. gancho. Tava pensando até. Que são os dois sistemas que a gente tem, né? Que é o sistema que faz a utilização das baterias para armazenar energia e o sistema que é ligado direto na rede. Que também dá para mesclar esses dois. Como é que funciona? Como é que chama esses sistemas? Qual a diferença? Vamos lá, tem o que é conectado na rede, a gente chama ele de on-grid. Tem o que é externo da rede, que não fica conectado em nada, ele é o off-grid. E tem a junção dos dois, que é o sistema que a gente chama de híbrido, tá? O sistema que nós conversamos e explicamos agora foi o sistema on-grid, que sempre fica ligado na rede. É como se a rede fosse uma bateria que durante o dia eu carrego e aí durante a noite ele me retorna em energia em créditos. Enquanto que o sistema off-grid, ele precisa armazenar energia em baterias, então é somente indicado para locais muito isolados, como uma fazenda que não tem acesso à energia, ou então em flutuantes, que inclusive nós já temos alguns, funcionando, que realmente não tem a mínima possibilidade de ter rede, aí sim o cliente é obrigado a colocar baterias lá para esse tipo de sistema. E tem o terceiro caso, né, que são os híbridos, que o cliente pode mandar energia para a rede, pode mandar energia para a bateria, deixar ela carregada, né, 100%, e quando tiver uma queda de energia da rede, ele passar a utilizar a energia das baterias que ele carregou quando tinha sol o suficiente para isso. Então é assim. Legal. É interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? A gente não sabe bem como é que funciona. Se eu colocar a energia solar no barco, como é que eu vou passar o fio? Né? Sim. E Tem aí... até aquele projeto, o Untamed, né? Que é como se fosse uma balsa, um hotel, onde toda a parte de eletrodomésticos, ela utiliza energia solar. E só a propulsão, a movimentação que é um motor. É um projeto muito legal. Normalmente, você procurar na internet, você pode alugar, por temporada de pesca, mas ele é muito comum pro pessoal do exterior, que eles adoram vir para o Amazonas pescar. Tem época do ano que chove gente do exterior para fazer essa pesca e eles são muito acostumados. É quase uma exigência, né, esse uso de energias limpas. Então tem um barco que é nesse formato. Ele tem lá um conjunto grande de baterias, nós já visitamos. É um conjunto grande e caro de baterias para poder funcionar independente se está chovendo, está fazendo sol. Massa, muito legal. E aquela questão, lembrei agora, você falou do conjunto grande, né? Que existem também as fazendas solares, né? Os parques de captação solar. Como que funciona isso? A gente tem isso aqui em Manaus já existe? Temos algumas usinas de energia solar, inclusive, por exemplo, a Bemol é
É uma empresa que investiu nessa área de fazendas e nós fazemos a operação e manutenção dessas usinas, inclusive. Nós que cuidamos, lavamos, cuidamos para que o disjuntor não desarme, o inversor não pare. Porque ela gera energia o tempo todo de dia, das 6 às 6. E essa energia é mandada para a rede e contabilizada pela concessionária. Esse crédito ele é dividido para quem é um beneficiário dessas usinas. Seja eu que moro em apartamento, não posso instalar um telhado, eu que tenho uma empresa, mas o meu telhado ele é muito antigo e a reforma dele vai me custar muito, ou eu posso me mudar de local, meu escritório crescer, vai para outro local. Então, eles são beneficiários dessas usinas. Então, temos algumas usinas, por exemplo, de grupos de farmacêutico, eu tenho muitas unidades, né, de farmácia. Cada uma recebe uma parte lá da usina para que a conta do todo, de todas as farmácias, baixe. Então, temos alguns projetos, não são muitos, questão de dezenas só, 10, 20 projetos, mas aos poucos esse vem sendo difundido para cá, essa modalidade, que é o investimento. Você aporta 3, 5 milhões, mas tem um retorno mensal de 100, 200 mil reais, então a conta lá, ela fecha para quem faz esse investimento. Legal. Então já existe. É possível, então, tipo, alugar esses lotes de placas para suprir o meu apartamento, por exemplo? Sim. Tem sim. A gente só recomenda para clientes que realmente não têm área disponível, né? Porque é um investimento que ele vai demorar um pouco mais para se pagar, comparado a se você instalasse na sua casa. Próprio, né? Isso. Então, é mais para quem realmente não tem onde instalar os painéis. Interessante isso, né? Porque a gente já vê até em cidades afora, as próprias cidades, parte delas são alimentadas já por esse tipo de energia, né? Os parques, as fazendas que tem 1 milhão de placas. E outra coisa que a gente estava até conversando no off, né? Sobre as atualizações que tem acontecido com relação a esse mercado de energia solar. Não só para o pessoal, para os consumidores, né? A forma de consumir, o valor das placas, mas os próprios materiais. Como que está sendo essa mudança, assim? Há 4 anos e meio atrás, nós começamos com placas de 330. Ela tinha 2 metros quadrados, era meio que lei, padrão. 2x1, todas as placas eram nesse formato. Quase o tamanho de uma porta, podemos dizer. Ao passar dos anos foi evoluindo, eu mantinha a mesma área e aumentando a potência. 340, 50, 60, 70, 400 watts, ela ia aumentando. Aí agora mudou um pouco até o formato. Tem placas que ficaram mais largas, mais altas, mas elas foram ficando mais eficientes. Eu aumento a área que eu utilizo, mas a potência sobe mais ainda. Aí esse é um detalhe que tem que entender. Nem sempre o maior é o melhor. Às vezes a placa menorzinha, ela é a mais eficiente. Então, nós, na nossa empresa, a gente analisa muito esse custo-benefício, do que é mais ou menos eficiente. Mas as placas vão evoluindo. Hoje tem placa de 600. É o dobro, praticamente o dobro do que a gente trabalhava há 4, 5 anos atrás. Só que ela cresceu um pouco em tamanho. Então, ela ficou de forma que eu não consigo utilizar em telhado, que ela é tão grande, são 30, 35 quilos, que fica muito difícil de carregar. São 3 metros quadrados. Mas para instalações de solo, essas fazendas, ela é ótima. Porque em vez de eu ter 2 painéis, eu tenho 1. Então, em termos de transporte, manutenção, existem ganhos. De estrutura, acaba reduzindo um pouco. Então, eu tenho melhorias muito grandes na tecnologia, só que não consigo empregar necessariamente em todos os âmbitos. Residencial, em telhado, ou até comercialmente em telhado, não é muito recomendado. Entendi. Então tem que ver justamente essa questão do benefício mesmo, né? O que vai ser melhor para cada tipo de cliente. Como que vocês fazem esse cálculo? A gente já pode entrar um pouco na questão da arquitetura, né? Porque a arquitetura influencia diretamente na questão da potência, do quanto essas placas vão captar se instaladas na residência, né? Ou no prédio comercial e tal. Por questão do direcionamento de telhado, sombreamentos, como que é isso? Primeiro a gente verifica a área que o cliente tem disponível na cobertura. Fazemos um desenho em 3D para verificar essa área e também geometricamente como que as placas vão se comportar naquele telhado. Então a gente coloca no software e o software fala para a gente, se você colocar a 30 centímetros dessa caixa d'água, por exemplo, vai ficar com um nível de sombreamento de 10%, vamos supor.
E se você colocar, não 30, mas 40 centímetros, aí o nível cai para 2%. Então eu posso colocar a 40 centímetros e não posso colocar a 30 centímetros. Então a gente faz esse nível de refinamento de cálculo, né? A gente verifica realmente qual painel vai se comportar melhor no telhado do cliente. E aí, dada a nossa experiência, né? Nós já temos mais de 500 clientes instalados, e a gente já sabe que o painel que vem se desempenhando melhor são os painéis de potências menores, tá? Painel de, atualmente, 470, 460, eles têm uma eficiência melhor. Eles conseguem usar menos área para gerar mais energia, o que é contraintuitivo, né? Porque as pessoas pensam, eu vou colocar um painel de 550, vou colocar um painel de 600 aqui no meu telhado, e aí vão ser menos painéis e eu vou gerar mais energia. Mas não necessariamente é assim. Na verdade, o painel de maior potência, ele acaba gastando mais área, porque numericamente são menos painéis, mas a área unitária é bem maior. Então, Fora como eles são tão grandes, fica difícil de encaixar, como se você estivesse tentando montar um Lego ou um Tetris, e as peças elas ficam mais difíceis de encaixar se elas são maiores. Quando ela é menorzinha, eu vou encaixando. Esse buraco dá mais uma. Então fica melhor de eu me adaptar a um telhado quando ele é complexo, não é só um telhado único de uma água, alguma coisa assim. Algo mais complexo, a menor placa eu consigo adaptar melhor. Legal. E aí, como é que vocês fazem para encaixar esses cálculos de sombreamento e tudo mais? Às vezes, vocês veem numa cobertura e tem a parte de caixa d'água, platibanda, a inclinação do telhado tá pro lado que não pega tanto sol. Como é que vocês arrumam tudo isso? A gente pega desenho em 3D, faz o desenho de todos os obstáculos possíveis. Platibanda, caixa d'água, uma árvore, um vizinho mais alto. Dado esses obstáculos, nós colocamos no software os dados climáticos de Manaus. Então, a gente já sabe como é que o sol vai se comportar durante todos os dias do ano. E aí, no software, nós colocamos os painéis nas posições que ele propõe para a gente e depois a gente faz refinamentos manuais. Depois disso, a gente calcula quanto de sombra que aquele painel vai ter naquela disposição. E dada aquela disposição, a gente fala para o cliente, ok, a gente consegue gerar para você 1.000 kWh em média, 2.000 kWh em média. E aí existem casos em que o cliente não tem área útil suficiente, né? Porque alguma caixa d'água não está na posição que seria ideal, ou então alguma platibanda está mais alta do que o ideal também. Viga invertida, se estiver pegando um projeto de viga invertida que passa uma viga assim e ela faz uma sombra que meio do ponto de vista técnico de engenharia desnecessária, em outros aspectos de repente arquitetônico ou de estrutural, tudo bem, mas se a gente pudesse adaptar, nós colocaríamos mais placas, geraria mais, a conta do cliente seria menor. De vez em quando a gente encontra situações nesse sentido. E como é que, agora falando com profissionais, né, pessoas, estudantes de arquitetura, de engenharia também, na hora de construir, como que vocês indicariam que fosse feita essa parte no projeto? Uma coisa que você tem que entender tem que pegar a rosa dos ventos, vamos lá. Temos a planta baixa, direita leste, esquerda oeste, cima seria o norte e baixo o sul. O telhado, a água, a inclinação apontada para frente, para o norte, era a melhor opção de todas. Porque nós estamos no mapa mundi, abaixo da linha do Equador. Então, o sol ele passa mais tempo para frente da gente do que atrás. Então, o norte é o preferencial. Só que nós estamos a 6, 7 graus, né, da linha do Equador. 3 graus da linha do Equador. É quando faz aquela conversão ficar 6 minutos, eu acho, né? Aí, a angulação ela é baixa. Se eu colocar no sul, eu não perco muito. Eu perco tipo 2, 3%. Se eu for lá pro Rio Grande do Sul, você joga pro sul, você tá destruindo o projeto. É bem diferente lá. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho pro norte. Mas não dá pra escolher pro norte. Eu tenho que entender como é que o obstáculo tá entre o leste e o oeste. Porque se a caixa d'água tá bem na nascente do sol, a caixa d'água é alta, de manhã essa caixa d'água tá fazendo sombra. Naquela região ali, entendeu? Ou se a caixa d'água estiver do outro lado, do lado oposto da casa, do lado oeste, à tarde, depois do meio-dia, ela começa a fazer sombra. Então, o ideal é que ela possa ficar no sul. No sul ela também vai fazer sombra, na época do ano vai, só que a época do ano que o sul faz sombra é a época de inverno. É a época que tá chovendo tanto que essa sombra que pode existir é menor. Então, se eu tivesse a liberdade de escolher entre qualquer ponto, eu escolho a região mais sul.
A região, podemos dizer, para trás da residência, podemos dizer, em vez das laterais ou até mesmo na frente. A frente é o maior pecado. Só que a frente é a fachada, então tem que ter um certo trabalho de vamos fazer uma fachada complexa, bonita, do ponto de vista arquitetônico, mas de alguma forma que essa fachada não fique tão alta e não gere tanta sombra para as placas. Legal. É interessante saber isso. E também tem a questão da inclinação do telhado, né? Como a gente está bem próximo da linha do Equador, acredito que talvez, até para pegar também no sul, um telhado com inclinação menor seja mais interessante, né? Ou depende? Na verdade, o ângulo ideal para que o sol fique maximizado nos painéis é o ângulo igual à latitude. Então, se ele ficar a 3 graus para o norte, é o perfeito em relação à luz, tá? Só que existe também o fator dos painéis ficarem sujos mais rápidos ou não. Então, se o telhado ele tiver um ângulo muito baixo, os painéis vão ficar sujos mais rápidos e vão ser necessárias mais manutenções. A água se acumula mais, ela cria poças. Aí quando seca, o sol seca ou o tempo seca, a sujeira ela fica. Então ela vai criando manchas aleatórias no painel com maior facilidade. Se ela tiver uma inclinação grande, a chuva vai lavando mais. Eu tenho menos sujeira concentrada. Então, em termos de inclinação, a inclinação perfeita do ponto de vista de geração, com o tempo, ela deixa de ser a melhor, porque ela suja mais. Então, o ideal é em torno de 7 a 10 graus para o norte, seria o melhor possível para colocar um painel. Já corre para fazer. Se o projeto ainda estiver no papel, tiver um planejamento assim, não tem tanta pressa, podemos, não precisa nem fechar agora, mas consultar alguém que entende no mercado, para junto com o arquiteto, o engenheiro responsável da obra, a gente pode fazer pequenas modificações no telhado em termos de orientação, de inclinação, onde vai ficar a calha. A gente já teve um projeto que nós pegamos em fase ainda de estava subindo as lajes, eram 2 pisos, estava subindo a laje do primeiro para o segundo. Aí nós conversamos muito, barganhamos muito com o engenheiro da obra e tivemos que conversar junto com o engenheiro da obra, o arquiteto, para mudar a inclinação do telhado, porque ajudaria a energia solar, mas a gente também não podia prejudicar de forma que a calha atrapalhasse muito o engenheiro. Onde vai sair a queda de água, onde vai ser a tubulação ali. Então tem projetos que, se puder, na fase da conclusão do desenho do projeto, que vai ser aprovado por cliente, na prefeitura, em qualquer local que precisar, a gente puder inicialmente só considerar essa análise de desenho, de projeto. E mais na frente, tiver no andamento da obra, assim, podemos dizer, pouco antes de entrar na fase de acabamento, é o ideal. Porque se eu precisar quebrar, fazer uma estrutura embutida, algo pensando na estética, o ideal é que seja antes de eu já estar colocando a parte estética da casa no sentido de pintura, de acabamento, de porcelanato, de calçada, essas coisas. E eu puder quebrar de forma mais livre para passar a tubulação, que a fiação dos painéis tem que ir para o inversor. O inversor, o ideal é ele ficar numa área técnica, assim, um pouco restrita, mais de um acesso fácil para os técnicos, mas que também não fique tão longe do medidor, para que a fiação não faça um caminho gigantesco. Ele tem que se ligar ao medidor da concessionária. Então, o ideal é que ele não fique tão longe, que ele ficar dentro do quadro torna um pouquinho mais complexo e cheio um quadro de uma casa que ele já é cheio. Tem vários disjuntores para os circuitos, então ele fica carregado. Melhor que ele se ligue perto do medidor. Então tem que ver uma posição, aí essa fiação do painel até o inversor, eu tenho que considerar por onde vai passar, eu vou quebrar, vai ser embutido, vai ser aparente. Então, pensando, minha casa está em construção, e agora, o que eu faço? Eu tenho um cliente que está com um projeto, já está andando, já tá construindo. Um pouco antes da fase de acabamento, 2 meses antes, procura as empresas, faz os orçamentos, procura critério também, conversa com a gente, entende melhor essa necessidade e fecha o contrato com a empresa e planeja para que essa parte de instalação ela ocorra antes da fase de acabamento, para evitar transtornos ou gastos duplicados. Coloquei, pintei a parede, fiz tudinho, aí quebra, aí tem que refazer. De vez em quando isso acontece. Ou quando a casa já está acabada, não tem muito o que fazer. Depois ajusta o que quebrou, o que mexeu. Planejamento é tudo. E temos comentários no YouTube. Opa. Vamos ver vocês aí participando. Marcilene, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marcilene. Valdomiro Tavares fala, isso mesmo. Radiorama do Show, boa tarde. Boa tarde. MD Engenharia está por aqui também.
Miqueias, boa tarde, amigos. Sobre a questão de taxação do uso de energia solar pelo governo, isso foi regulamentado? Uma ótima pergunta. E Radiorama, Manaus tem o sol o ano todo e deveriam haver mais imóveis com essa tecnologia. Concordo. Recomendo. A tarifa aqui também é bem cara, então a energia elétrica é cara aqui. Pois é. Recomendo. E é essa questão que o Miqueias falou sobre a taxação do uso de energia solar. Tô taxando o sol. É. Polêmica. Polêmica da taxa do sol, né? Taxa do sol. Funciona assim. Antes dessa regulamentação, né, da 14.300, tá? Quando o cliente mandava essa energia para a rede, ele recebia em créditos de forma integral. Então, vamos lá, mandava 1.000 kWh para a rede, eu podia ou usar na minha casa, ou eu poderia transferir 1.000 kWh para onde eu quisesse, desde que fosse na mesma titularidade. Com essa nova regra, passou a ser diferente, tá? Eu consigo, por exemplo, mandar 1.000 kWh para a rede, e aí quando eu for resgatar, vai haver uma cobrança para manter o sistema funcionando, né? O sistema que eu digo elétrico nacional. É tipo um aluguel por galpão de energia. É aquela ideia da bateria, que a rede virou a bateria, você está alugando a bateria. Então esse aluguel que está sendo cobrado, podemos dizer. Então nós temos clientes, por exemplo, que o Jonas chegou a citar antes, né, em off. Nós tínhamos clientes que tinha 15 mil reais de conta, e aí ele passou a pagar 400, 500 reais de conta. Desses 500, uma grande parte é iluminação pública, então o que ficou para a concessionária foi lá 100 reais, né? Mas o gasto que a concessionária tem para manter o sistema elétrico funcionando é superior a 100 reais. Então, a conta acabava que não estava valendo, não estava sendo igual, né? Ela estava pagando para poder manter os sistemas funcionando. Então, como é que foi feito? Agora, esse crédito, né, ele vai ser diminuído em 4,5%, isso nesse primeiro ano, tá? Mas isso não inviabiliza o projeto de forma nenhuma, né? 4,5% aí nesse primeiro ano. Eles fizeram de forma que não fosse tão, como é que eu posso dizer, abrupta nessa diferença. Tão radical. Radical mesmo, né? Então, esses 4,5% vão ser nesse primeiro ano, e esses 4,5% eles vão subir, tá? E aí, lá em 2029 chegaria em 27% do que a gente manda para a rede, que não seria resgatado integralmente. E é o que manda da rede, que não é o todo do que se gera, é uma fração. É só uma fração. Como é que é esse conceito? Quando eu pego o sistema e eu gero 1.000 kWh, quando eu tenho energia solar, eu consumo uma parte na hora, né? Sim. Então, desses 1.000 que eu gerei, na hora eu posso consumir, por exemplo, 600 kWh. Então, o que eu mandei para a rede foi 400 somente. Então, é em cima desses 400 que seria essa diferença. É só do que vai para a rede. Esse cálculo aí de quando vai ser elevada a taxa ou alguma coisa assim, tem algo a ver assim, com a questão da difusão do uso da energia? Porque para subir de 4,5 para 29, né, que você falou... Para 27, lá em 2029. Isso. Aí, por exemplo, digamos que a energia solar esteja mais difundida e o estado, o país, sei lá, precisa investir menos na produção estadual, sei lá, de energia, nessas usinas e tudo mais. Porque a gente está se tornando mais produtor. Seria mais ou menos esse o cálculo ou eu tô só viajando mesmo? Na verdade é assim. A energia solar ela é ótima para o sistema elétrico, tá? Só que eles estão tentando colocar um pouco de barreira realmente, tá? Por que eu digo isso? Porque, não sei se você está lembrado, mas a gente passou por escassez hídrica de reservatório de água. Sim, e aí a tarifa de energia saiu aí de R$1 foi para R$1,26 de um mês para o outro. Isso aqui, né? Que é uma das tarifas mais altas do país. Exatamente. Então, eles não... na verdade, o país estava sem água, né? A energia solar pode ajudar no país a manter mais águas e a gente não passar por esse tipo de sufoco, né? E eles acabaram fazendo essa norma que não, de certa forma, faz com que as pessoas tenham medo de fazer um investimento, só que de toda forma não é tanto assim, né? A gente está falando de 4,5% do que vai para a rede somente. Então, se o sistema antes se pagava aí em 3 anos e meio, agora é 3 anos,7, 3 anos,8, não alterou tanto. Legal. Bacana. Vocês trouxeram alguns materiais pra gente ver também, algumas coisas da Quitéria. Bora ver aí.
só colocar. Olha só que bonitinho. Esse é um projeto de um condomínio. Essa é a área comum do condomínio. O condomínio paga mais ou menos 15 mil de conta. Hoje eles estão pagando 2 mil, mais ou menos. Tinha um limite de não só de área, mas questões elétricas que poderíamos considerar no projeto, né? Então, nós geramos 12, 13 mil em média. E temos a questão do telhado. Essa foto está orientada exatamente o norte para cima, o leste e oeste. Então, foi considerado todo o estudo de sombreamento, de onde não pode ter placas, onde alguma árvore pode fazer algum impacto. E é um projeto bem legal que nós utilizamos também nessa parte aqui, esse L aqui do fundo, da direita. É uma área elevada que virou uma sombra para carro, estacionamento. Sim. Não tem a telha, é só a placa, que o objetivo não é nem proteger da chuva, da água necessariamente. É do calor, porque você deixa o carro aí à tarde, você vai pegar 5, 6 horas, você não entra no carro. A costa queima, sou de couro então. Não é nem uma estufa, é um forno mesmo. Então, serviu como sombra para quem utiliza o estacionamento durante o dia. A gente começou até a ver alguns estacionamentos assim, né, com a cobertura de placas. Uma coisa que muita gente tinha dúvida antigamente, né? Ah, mas será que funciona? Como é que dá? Isso aí a gente vai ficar vendo os fios, mas dá super certo, né? Dá pra organizar direitinho de forma que os fios não geram uma poluição visual significativa. Depende muito do cuidado, do projeto, de como você monta. Dá pra fazer um negócio bonito. Tem modelo de placas, tem um restaurante aqui perto, aqui no Vieira Alves, que nós optamos por usar a placa que se chama de bifacial. Eu tenho célula dos dois lados, é vidro-vidro. Você olha por baixo, é igual em cima, ela é muito bonita. Então, se você utilizar essa placa como padrão para estacionamento, fica algo particularmente, não sei se todo mundo acha bonito, mas eu acho lindo. Fica um conceito bem futurista, não fica aquele fundo branco, que é o padrão das placas mais comuns. É uma placa que fica vidro, aquele azul escuro, quase preto da célula. Fica bonito. Legal. Pode passar. Próximo. Aqui um exemplo de uma residência, faz todo o desenho. Estudo que vocês fizeram. Isso, eu estudo de entender onde pode colocar. Eu tenho essa clarabóia aqui no meio, por exemplo, que eu não posso colocar placas ao redor, porque repara que a laje é mais baixa que os outros telhados ao redor. Ah, se o cliente precisar de mais placas, eu teria que fazer alguma estrutura para elevar e deixar ela no nível das platibandas ao redor. Porque senão fica uma estrutura a placa muito lá embaixo, ela vai pegar sol só de 10 às 2 da tarde. E o resto do sol que eu perdi é dinheiro que eu estou desperdiçando. Talvez seja melhor não ter a placa do que ter ela gerando pouco, que eu aumento muito o custo. Então, aqui na direita é laje, então é feita uma estrutura elevada em alumínio para que as placas fiquem mais altas que a platibanda e outros obstáculos ao redor da edificação. E ali nós colocamos no lado esquerdo telhado metálico normal. Pegamos a própria inclinação do telhado, fazemos a instalação da estrutura, respeitando o telhado e questão de vedação e tudinho, parafusar na estrutura de forma bem firme, mas seguindo a orientação, porque não tem necessidade de eu criar todo um esqueleto, todo um trambolho, né, podemos dizer, para eu colocar as placas para o norte. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque eu aumento o custo da instalação e também num dia de uma rajada de vento muito forte, se eu tiver o pessoal brinca muito pelo país, né, de pipa, de caça-vento, o vento vem por trás, se a estrutura não for muito firme, ela leva o painel. Voa, né? Então é melhor que ele fique meio que, podemos dizer, rente ao telhado. Pode passar. Aqui é a vista de cima, para entender melhor. Nós fizemos o desenho na esquerda da casa do vizinho para entender o quanto ele poderia impactar de sombra. E na direita as árvores do terreno vizinho, que ainda não foi construído, o quanto ela poderia impactar. Então é feito uma simulação para entender se essas árvores não vão fazer uma sombra. E se é tão grande a ponto de, não, é melhor tirar a placa. Porque senão aumenta o payback, o custo do projeto 50, 100 mil, às vezes tem 5 mil reais a mais em painel que ele pouco agrega. Em economia o payback ele se estende sem compensar muito. Olha, então tem todo esse cálculo, né? Até as árvores, o entorno completo. Essa aí é a foto de drone que foi feito o desenho 3D, toda a extrusão dela pra... Se fosse um prédio, por exemplo, aí já ia, sei lá, talvez uma faixona aí de sombra. Isso, talvez se tivesse um prédio por perto, um desses telhados poderia não ter placa. Mesmo que ele precisasse, a gente ia chegar e dizer, ó, vou lhe oferecer um projeto menor, porque eu tenho um dos seus telhados que está condenado do ponto de vista de sombra. Aí não valeria a pena.
Aí o Realmente custo-benefício... aumenta o tempo de payback, né? Nesse caso aqui, o cliente ele poderia ter um consumo maior, só que o que a gente recomendaria para ele seria esse quantitativo de painéis. Então acontece muito. Não necessariamente o cliente precisa zerar o consumo dele para valer a pena. Ele utilizar as áreas que fazem mais sentido é o que faz realmente valer mais a pena. Ter o maior aproveitamento, né? Maior captação. Aqui, a Viga Investida. Esse projeto nós não fechamos, nós não vendemos, não fechamos contrato, porque você percebe que tem muitas áreas de diferentes níveis. Na esquerda, que é a caixa d'água, foi colocada uma platibanda alta para a caixa d'água, para esconder a caixa d'água, mas você gerou uma sombra. Então, esses painéis próximos aqui na esquerda, eles ficaram com muita sombra em épocas do ano. Então acabou, melhor não colocar. Aí depois ele colocou uma viga invertida que impediu daqueles painéis ali ficarem. Tô vendo. Então Bem ali, né? eu fico com tão pouca placa que não fica viável muito o projeto. E o cliente, o que está na foto é basicamente o que ele precisaria. Só que com as sombras que tem desse projeto muito desnivelado, uma parte mais alta, parte mais baixa, acabou inviabilizando, não compensa. Se o cliente colocar, ele não vai ter a geração que ele esperava. Eu queria economizar R$800, ele vai economizar 400, 500. Tendo o mesmo gasto, então não compensa. Então a gente não fechou esse projeto. Essa viga investida foi maravilhosa. Tudo maravilhosa bem. ao contrário, né? Ela tem um trabalho dela, pode ser divertido. ponto de vista arquitetônico, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu respeito isso, mas do nosso ponto de vista de energia solar de sombra, é um desastre, Não fez entendeu? sentido, né? Não faz fez. sentido colocar aí as placas. Sim, É, pode legal passar. ver isso. Aqui visto de cima, como ela faz a sombra. Os terrenos vizinhos, não, as árvores são mais baixas, mas ela tem as sombras que geram ao redor. Pode passar. Aqui um outro exemplo. Muitas árvores, isso aí deve ser na área do Tarumã, lá da Alphaville, que eu tenho bastante áreas arborizadas, as árvores são grandes, de mata mesmo, que... Esse telhado mais da esquerda é uma laje, o cliente pediu para não utilizar, para não ficar visível da rua. O projeto, entendeu? As placas vão ficar visíveis, eu não quero, é feio. Então colocamos pro telhado do fundo. Como a quantidade que ele precisa e ele pediu não é tão grande, eu utilizei naquele telhado que aparece as placas e foi o suficiente. Mas aí tem uma área para expandir caso, quando ele se mude, que essa casa está em construção, ele percebe, eu estou gastando muito mais. Porque às vezes tem gente que tem casa muito grande. 10, 12 cômodos. Teve nosso terceiro cliente, 12 ar-condicionados na casa dele. Mas era ele, a mulher e 2 filhos. E os filhos dormiam no mesmo quarto que eles, depois que foi para um quarto separado. Então, eu tenho 12 ar-condicionados, mas eu não necessito de 50, 60, 70 placas. Interessante. Aí um outro exemplo desse projeto, bem interessante, porque o telhado ele ficou escondido, né, em relação à construção. Então foi meio dizer que livre, como eu coloco os painéis. E vou considerando algumas faixas não tem painéis para respeitar a sombra. Tive aquela caixa d'água no fundo ali, que ela era mais alta ali no fundo, na esquerda. Vocês não colocaram eu não coloquei painéis ali próximo, vertical. porque ele gera uma sombra. Ela não é tão grande, porque ela não é tão alto. Mas se eu puder evitar, entre 0% e 2% de perda, é melhor zero. A gente vai ajustando. Costumamos fazer isso. Bacana. Tem outros exemplos aí, mas deu para entender um pouco a dinâmica. Deu pra ver bem, porque todas essas influências que tem, né, e que vocês realmente falam que não vale a pena colocar porque não vai atingir a ideia de vocês. Um outro ponto importante é que deu para perceber, né, que em todas as instalações nós sempre colocamos as distâncias para nós fazermos as manutenções. Sim. Então tem sempre vários corredores calculados para que a gente consiga chegar aí aos painéis e consiga limpar eles de forma adequada, sem pisar, porque isso aí tira a garantia e faz com que o painel venha a precisar problema futuro. Nesse exemplo aí, a gente poderia colocar mais painéis enchendo, não deixando espaço para nada. Só que o momento que eu vou precisar lavar, que eu tenho que lavar a cada 6 a 1 ano, 6 meses a 12 meses eu preciso lavar, não posso passar disso. Como é que eu vou limpar as placas que estão mais longe no meio? Eu preciso dessa circulação, né? Dessa circulação, senão eu vou acabar pisando nos painéis, como o Fábio falou. É proibido pisar no painel. Não é porque ele aguenta o nosso peso, não é porque ele tem uma estrutura de alumínio, parece seguro. É porque eu quebro ele de forma interna que tu não vê olho nu. Mas tu tá deteriorando o painel, que em vez de ele durar 25, ele vai durar 10.
E, e a ideia de um investimento muito longo. Então você começa a maltratar o painel, ele não vai durar o que deveria, ele não vai gerar o que deveria, ele vai apresentar problemas. Então, esses corredores para que eu tenha uma boa manutenção, não só dos painéis, mas a própria estrutura da casa, preciso corrigir isso, preciso verificar um outro ponto. Alguém consegue andar, limpar os ar-condicionados. Porque se tu encher, ninguém anda. E como é que faz? Como é que eu trabalho quando precisar fazer alguma manutenção? Que é uma coisa que tem que ser pensada depois que está construído. E essa manutenção das placas solares, ela é feita só com a lavagem mesmo? Lavar a placa solar, ou tem mais alguma outra coisa que precisa ser feita? Dos painéis é a lavagem. É uma grande placa de vidro, né? Então eu lavo com água, sem muita força, sem um jato muito forte. Sabão neutro quando a sujeira já está mais concentrada, senão só a água já resolve. E o resto é parte elétrica, né? Verificar conexões, se está tudo bem. Se tem algo que possa estar deteriorado com o tempo, ou de algum animal, algum roedor, roer o fio, de algum conector que está velho, frouxo, ressecado. A parte lá embaixo do inversor, dos outros aparelhos, se está tudo bem, tudo direitinho. Mas eu limito principalmente 2 pontos principais. Lavagem dos painéis lá em cima e a checagem elétrica embaixo. E com isso você consegue fazer o sistema rodar por anos sem grandes problemas. Quantos anos dura, assim? É para quantos anos uma instalação dessa? Só os painéis têm 12 anos de garantia de fábrica. Na verdade, a gente tem dois tipos de garantia. Tem uma garantia de fabricação e tem uma garantia de eficiência. Essa garantia de eficiência depende do modelo do painel. Tem modelos de 25 anos e tem modelos de 30 anos. Como é que é essa segunda garantia? Esse painel ele fica ao tempo, né? Então, por ano ele perde um pouco do rendimento dele. Então, no primeiro ano é 100%, depois ele cai um pouquinho para 99%, 98%. O fabricante fala que em 25 anos ele vai estar 87% de hoje. Então, se a garantia do fabricante é de 30 anos para 87%, então a vida útil dele é muito maior do que isso. Além desses painéis, nós também temos os inversores e aí a garantia deles é de 10 anos. Então a gente estima que ele vai funcionar em torno de 13, 15 anos. Então, no tempo de vida útil total do projeto, o inversor vai ter que ser substituído pelo menos uma vez ou 2 vezes. Mas ele já se pagou mais 2 ou 3 vezes, até tu precisar comprar outro. Então é um investimento muito E é um tempo muito muito válido. bom, Muito né? longo. Muito longo. Até lá tu já reformou tua casa de novo, mais uma vez inteira, provavelmente, em 15 que a anos. gente bota uma vida útil de uma residência de 50 anos, pega assim, mais da metade da vida útil de uma casa, né? Sim. Achei muito legal. E aí, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Tem mais 1 milhão de perguntas aqui que eu escrevi, mas já tá Jordana. A gente pode responder depois. A gente pode ir conversando depois. Tem um vídeo de apresentação da Critéria, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. Roda aí, pessoal. A energia que nos move é a mesma que sempre anuncia que mais um dia começou. Referência no setor elétrico na região norte, a Critéria Energia é a escolha certa na instalação de sistemas de captação e geração de energia para empresas e residências. Painéis de última geração com alta durabilidade e mão de obra qualificada. Energia limpa que ajuda a preservar o planeta e traz economia para você. Critéria Energia, a melhor empresa de energia solar de Manaus. Olha só, a melhor empresa de energia solar de Manaus no melhor podcast de arquitetura de Manaus. Exatamente. É isso aí, ó. A gente tá... Ótima combinação. É isso aí, gente. A gente chegou no fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, obrigado. a apresentação. Tiraram 1 milhão de dúvidas, apesar de ter um pouco mais. E A gente aí, tira mais depois. deixem os contatos de vocês, onde as pessoas podem encontrar, né? Contratar vocês. Pode procurar a gente nas redes sociais da Critéria Energia, @Critéria Energia no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Se quiser falar pessoalmente com a gente, até para tirar as dúvidas, não tem nenhum problema. O meu é Jordan Dias, pesquisar no Instagram vai encontrar, manda direct. A gente começa a responder, passa o WhatsApp, vamos tirando a dúvida, porque a gente ajudando o mercado, beneficiando a sociedade, vai voltar pra gente de alguma forma. Então, estamos aqui para ajudar, com certeza. No meu caso, caso alguém tenha alguma dúvida, pode tranquilamente conversar comigo. O meu é mais simples, é fabio.criteriaenergia no Instagram. Então, só mandar uma mensagem lá no direct que a gente responde qualquer dúvida. E também pode entrar no nosso site, www.criteriaenergia.com.br. Tem vários blogs lá, né, postados. Tem vários blogs, várias dúvidas tiradas, mostra um pouco também sobre a nossa história, algumas instalações dos nossos clientes. Então, é bem interessante dar uma olhada lá.
Olha, legal, gostei. Vai estar em todo lugar. É Sim. isso aí, gente. Muito obrigada Obrigado. mais uma vez. Obrigada a você que participou do Fala Aqui, que participou com a gente aqui no chat do YouTube. Continuem assistindo, revendo, porque hoje foi bastante coisa legal, né? Com certeza dá pra notar mais um monte de coisa. E muito obrigada, te espero na próxima quinta-feira. Semana que vem vai ter outro mestre aqui da arquitetura. Vocês vão ver só. Já eu solto quem é. É isso aí. Você que é investidor, se quiser participar do nosso programa também, nosso podcast está aqui com a gente. Basta entrar em contato através das redes sociais, tanto do Fala Arquiteta quanto da Rádio Cavoc. Obrigada, pessoal da técnica. E olha só, você aqui também, que está participando aqui dentro. Tem o pessoal da Critério da Técnica aqui dentro. Nosso marketing, Todo a mundo. Carol. Carol da Marketing. É isso aí. Muito obrigada, gente. E até a Obrigado. próxima quinta-feira, às 15 horas, nos canais da Rádio Cavoc. Mais um Fala Arquiteta. Tchau, tchau.